Se engana você que pensa que formatação de código se limita somente entre usar espaços ou tabs para indentar. E para te provar isso, vamos continuar analisando o Clean Code em nossa série sobre livros clássicos da programação. A gente só começou e só tem um por enquanto. Mais especificamente, o capítulo 5, que trata justamente sobre formatação. Deixando mais uma vez bem claro que esse é o nosso entendimento sobre o conteúdo do livro. Fica conosco até o fim, que vamos te mostrar muito código feio e alguns bonitões. Mas o mais importante, vamos falar sobre as melhores práticas para tornar o código legível de verdade. E aí, você nunca mais vai ficar com aquela cara de fui eu que codei isso para um código seu de 2 dias atrás. Eu sou Gabriel Freud. E eu sou Vanessa Weber. E nós somos um casal com anos de experiência na área de desenvolvimento de software. Somos apaixonados por tecnologia e com a missão de simplificar o mundo dos códigos para quem nos acompanha. Uma missão que estamos cumprindo aqui no YouTube desde 2016. Então torne-se um inscrito aqui do canal e acompanhe semanalmente nossos vídeos com dicas de programação. Já somos mais de 500 mil devs no canal e queremos que você também faça parte da nossa comunidade. Podemos começar definindo qual é o objetivo da formatação de códigos. No livro, o autor diz que a regra principal não é só fazer o código funcionar. A regra é, na verdade, usar de forma consistente um padrão de formatação. Até porque o código que está funcionando, mesmo feio, precisará em algum momento de manutenção. E é aí que está o gargalo da nossa área. Sempre falamos isso por aqui. A manutenção de códigos é algo que não podemos evitar e o quanto mais nos preocuparmos com as boas práticas, mais teremos sucesso para resolver problemas mais rapidamente. Então, não podemos ignorar o fato de que tornar o código legível usando regras de formatação adequadas é sim importante e um time saver para você, para o seu projeto e para a sua sanidade mental. Para provar isso, nós vamos precisar começar pelo conceito de formatação vertical, que no livro tem relação direta com a quantidade de linhas que um arquivo de código-fonte tem. Existe uma convenção de desenvolver nossas classes em arquivos separados, porém nem sempre isso é uma verdade absoluta, ainda mais se estivermos trabalhando com interfaces, que a gente sabe até que é muito recomendável e a gente pode lembrar aí do Solid. Eu também acho que o tamanho dos arquivos influencia no entendimento do código. Porém, se não houver uma organização hierárquica de pastas e arquivos, o problema só piora. Não adianta, por exemplo, colocar 3.000 arquivos em uma mesma pasta. Só para exemplificar, eu abri aqui o repositório do Linux na pasta que tem a ver com o File System e controla o Cache Files. Nada contra o código do Torvalds, né? De forma alguma. Não é nenhuma indireta isso, tá? Até custamos a encontrar um arquivo que tivesse muitas linhas, Exato. assim, pelo menos nesse diretório. O repositório do Linux, obviamente, é muito organizado porque muitas pessoas trabalham nele. Mas com exceção desse arquivo aqui, que tem muitas linhas, olha, 815 linhas. Como é que a gente vai se entender com tantas funções aqui dentro? Olha só aqui na lateral como é que fica, olha só. É até difícil de navegar nesse código, né? Mas com a IDE certa a gente consegue, né? Uma dica que a gente já mostrou em outro vídeo é você ir no Ctrl P, coloca aqui o arroba, ele já traz aqui os elementos, ó, são 114. Mas se você coloca o arroba igual, ele organiza por tipo, olha só. Então aqui tem campo, funções, nesse caso aqui é um arquivo desenvolvido em C, né? Aqui tem as structs, tá vendo? Ó? E aí já fica bem mais organizado para a gente saber, e as variáveis, né? Bem mais organizado para a gente saber o que tem dentro desse arquivo e quais são as funções. De qualquer forma, é interessante ter menos, né? Menos linhas, como por exemplo esse aqui do cache, olha, são 384, né? Mas dá para se entender, né? Usando a ferramenta certa. Então essa já é a deixa para você criar arquivos com menos linhas, pois isso é o que vai viabilizar o dev a ler o código em menos tempo. Só para ilustrar, no outro vídeo eu disse que eu fiz já manutenção em uma Store Procedure no SQL Server em um banco que passava de 1000 linhas. Era tanto if que dava realmente para se perder no código, porém aqueles foram tempos em que eu realmente não tinha esse bom senso que eu tenho hoje. De forma geral, é preferível que seus arquivos não ultrapassem 500 linhas de código. O autor fala em 200, para ajudar na leitura e entendimento como um todo. Mas é claro que isso não é uma regra fechada. Por isso, a analogia que o Uncle Bob faz com um jornal pode nos ajudar.
E a metáfora do jornal é simples. O artigo do jornal é lido de forma vertical, apresentando no título o que você espera ver no artigo. Daí o texto é redigido com as informações estruturadas na vertical, no sentido que lemos. O primeiro parágrafo tem uma sinopse, que omite detalhes. Os demais se aprofundam na história, trazendo aí sim as informações de forma detalhada. A mesma estrutura de leitura vertical que deve ter um código bem escrito, tendo um nome simples, mas descritivo. Partes superiores que ofereçam conceitos e algoritmos de alto nível, seguidos dos detalhes que irão surgindo até encontrarmos as funções de baixo nível. Pegamos então um código aleatório em TypeScript que utiliza a API do ChatGPT para ver se enquadra nessa metáfora. Esse código, ele também tem bastante linhas, né? A gente consegue também ir aqui no @2 para ver tudo que ele tem dentro, né? Bastante Óbvio, começar coisa. pelo nome, tá bem, entendeu? A gente consegue entender exatamente o que eles propõem, que tá ChatGPT API, ok. Então passou Boa. no primeiro teste do título. Exato. E aí tem aqui a ordem, né? Tem as constantes. Aqui, por exemplo, poderia ter não precisaria ter esse espaço, né? Mas Perdoado. né? Aqui no próprio import também, gente, é muito comum ver isso. A separação de import também com um espaço para os tipos ali de importações também não é tão ruim. A gente vê também uma documentação extensa aqui com comentários também, né? Mas a gente vê dentro da própria classe, você vê, por exemplo, a definição aqui dos atributos protegidos, e depois vem o construtor com os parâmetros. Aqui nesse caso, né, tudo pulando linha, meio que mostrando aqui definindo, né, um valor default para os valores. Então, nesse caso, os parâmetros do construtor, como são muitos, não daria para colocar, né, um do lado do outro. Então, qual é a história que esse código nos conta, né? É uma classe com os atributos, tem o construtor, geralmente é essa ordem que se cria, né? E aqui dentro, depois, você tem os métodos. Então, quando a gente usa, tem o primeiro método, que é o sendMessage, também bastante documentação em código, e a mesma coisa, olha, você tem aqui, deixa eu ver aqui, sendMessage, os parâmetros, a constante, tem aqui as variáveis, né, que são utilizadas, e aí começa a parte mais detalhada, né, mais uma constante. Então ele está seguindo a metáfora, né? Porque num primeiro momento a gente consegue entender ali o que o código se propõe e depois a gente consegue ir esmiuçando os detalhes. Né? E aí ele vai utilizando, né, métodos que são da própria classe, o upsert message, o build prompt, né? Então ele vai detalhando tudo conforme o código vai passando. Pensando nessa leitura vertical, o livro apresenta algumas regras bem interessantes relacionadas à formatação vertical, que interpretamos da seguinte forma: espaçamento entre conceitos, que nada mais é que deixar uma linha em branco entre cada grupo de linhas de código que representam um pensamento, o que no livro ele chama de conceito. Então esse código ele não tem formatação vertical. O que a gente está fazendo aqui? Dá para entender de cara? Com uma força extra você consegue entender. Aqui a gente pegou aqui no Sequelizer, o ORM, um banco de dados em PostgreSQL, uma estrutura de pedidos, né? Então a gente tem ID, Customer Name, Amount, Order Date e os dados. E aí um método que pega os pedidos e traz esses atributos aqui para os pedidos e depois ele retorna. O código está curto, está seguindo todas as regras. O negócio é que, como não tem essa ordenação vertical, essa separação vertical, fica um pouco confuso da gente entender, né? Você não consegue bater o olho e identificar claramente o que é rapidamente. Então, vamos ao exemplo correto, como ficaria? E aí, para a gente entender melhor, olha só como é que fica. A gente tem a constante aqui, importando o Sequelize, depois tem o uso do Sequelize aqui, né, fazendo a conexão com o banco de dados. Depois, aí sim, você tem a criação do order aqui, definindo, né, o pedido com os IDs corretos, né, com os atributos, né, os campos corretos. Isso tudo já separadinho lá por tipo, indentado. Então, a leitura fica bem mais simples, né? E por fim aqui, o método getOrders para retornar o pedido.
também separado aqui. Então, e aqui a chamada, né, do método. O método não, né, no caso é a função, porque ele não está dentro de uma classe. Então você vê que agora, de cima e embaixo, você consegue ter um panorama melhor do que esse aqui, né? Parece que, cara, jogaram o código aí e botaram para rodar, sem testar, né? Essa que é a sensação que fica. Continuidade e distâncias verticais. Manter linhas de código e também blocos de código que são intimamente relacionados, próximos um dos outros. Por exemplo, declarações das variáveis de uma classe devem estar seguidas linha a linha. Variáveis devem ser declaradas o mais próximo possível de onde serão utilizadas. Funções que são dependentes, sempre que possível, devem também ficar próximas verticalmente. Funções com afinidade conceitual, que podem ser, por exemplo, funções com uma variação simples de um determinado cálculo, também devem ficar próximas uma das outras. Novamente, voltamos na API aqui do ChatGPT. Não é a API oficial, tá? Mas tá bem escrito. A gente vê justamente essa separação realmente por espaço em branco de conceitos, né? Não só aqui nos atributos, parece que ele pegou tipos de atributos separados e já separou. Isso também ajuda no entendimento, saber que, poxa, aqui, olha, tem a ver com a conexão com a API, aqui tem a ver com a API em si, informações que a API utiliza, e aqui são coisas inerentes a qualquer API, né? Pegar mensagem, armazenar a mensagem. Então, isso faz com que você não perca tempo procurando coisas simples no código. Você sabe que vai estar cada um exatamente no lugar onde deve estar, né? Então, se a gente pegar um método aqui, selecionar um método aqui, qualquer, a gente consegue ver, ó. Tem o onMessage, tem o sendMessage, né? Vamos ver, buildPrompt, vamos nesse aqui, ó. Nesse aqui, por exemplo, ele tem aqui os parâmetros, e aí a gente consegue ver também um espaçamento. Obviamente aqui ele tem uma condição aqui, e aí ele precisou quebrar a linha, porque também ficaria muito ruim de ler com muito grande assim, né? Uma linha gigante. Mas você vê que tem os espaços em branco para delimitar. Olha, quando você tem o do, você tem as constantes que são utilizadas, você tem o if, e aí já tem mais espaço, aí você tem as variáveis, mais um if. Você vê que tá tudo devidamente separado, né? Vão as constantes, depois vem um bloco com as variáveis, depois vem cada um ali das intenções do código, então tá tudo bem dividido, né? Fica fácil de ler quando está separado dessa forma, né? Ainda sobre as regras de formatação vertical, temos a ordenação vertical, que diz respeito às chamadas das dependências da função. Sempre que possível, aponte para baixo, ou seja, que a função que está sendo chamada deve estar embaixo da função que está chamando. Mas, se você não sabe, existem algumas linguagens que não permitem essa ordenação, como por exemplo o Pascal. Nesse exemplo a gente tem um código em TypeScript que nada mais é que um código que redimensiona uma imagem e todas as funções ali estão separadinhas, né? Então na função main, por exemplo, que é a principal, ele tem aqui a chamada a uma função que carrega a imagem, depois ele redimensiona a imagem e depois ele salva a imagem. Daria para fazer tudo numa função só? Dá, mas isso aí fere outros princípios também, que a gente já falou, Sim. né? Então, nesse caso, o que acontece? A gente tem funções menores, que cada um tem o seu papel, né? Então, são funções que têm poucos códigos, e aqui ela é chamada dentro do main. Então, nesse caso, a gente tem o main, que é o que chama as outras funções, e a declaração das funções estão logo abaixo. Dá essa continuidade vertical, né? De você ler uma função aqui e aqui ela está sendo chamada dentro dessa, tá logo embaixo ou um pouco mais, dependendo da relação de intimidade que elas tenham ali, né? Então, vamos supor que a gente tivesse, sei lá, o load image fosse aqui para baixo. Então, obrigatoriamente, essa definição do load image teria que vir aqui para o meio? Obrigatoriamente não, mas seria melhor para a leitura do código, né? Obviamente, isso tudo ajuda quando a gente usa essa navegação com um arroba, 2 pontos, né, do VS Code, que ajuda demais. Aqui ele nem coloca na ordem, né, mas fica mais fácil da gente encontrar. Então, se a gente navega por aqui, ó, olha só como é que ele já vai posicionando o código aonde a gente precisa ir. Então fica mais fácil. Ou se a gente coloca o Ctrl, né, com o mouse em cima aqui da imagem, ele gera um link, ó.
Olha só, se eu botar o mouse aqui, ele mostra, mas se eu colocar o Ctrl, ele gera um link, eu posso clicar e ele vai para a definição da função. Aí facilita também, né? Por isso a gente ama VS Code, né? E aqui a gente tem um código em Pascal. Aqui ele nem consegue interpretar com arroba, tá? Mas o Pascal tem uma estrutura um pouco diferente, porque antes do código, né, você tem toda a tipificação aqui, tudo que você vai precisar usar de variáveis, de funções, você define primeiro tudo que você vai fazer e depois você faz a implementação efetivamente. Então essa linguagem é um dos casos em que a gente não consegue fazer essa declaração de uma função que está sendo chamada depois da que está chamando. Você tem que obrigatoriamente fazer de forma invertida. Exato. Então a função necessariamente precisa estar declarada primeiro, na ordem, e depois a função que chama. Mas aí é coisa da linguagem. Então, nesse caso, é uma exceção. E formatação horizontal, existe? Existe. O primeiro ponto que podemos destacar é o tamanho da linha do código. Uncle Bob diz que os programadores claramente preferem linhas curtas, e nós concordamos. Como o Uncle Bob falou, eu acho que essa daí é unânime, né? Você pegar uma linha como aquela da expressão regular, que infelizmente não tem muito o que se fazer, né? Expressão regular, acho que cai numa regra essa exceção. Você ter uma linha extensa demais é ruim de ler, né? É ruim. Ainda mais interpretar ou fazer manutenção numa expressão regular dessa aqui, ó. Não é nada trivial. Essa aqui nada mais é que uma expressão regular para validar uma URL, se uma URL é válida ou não. O Uncle Bob até fala que ele tem um limite, acho que de 120 caracteres por linha, né? Que ele tenta manter nessa média. Ele chegava até a usar não utilizar nunca a rolagem do monitor, o que faz muito sentido, ou melhor fazia, né? Porque hoje em dia os monitores conseguem ter uma resolução, uma quantidade de caracteres muito grandes ali. Então... Aqui está 150, a gente está fazendo rolagem, porque a fonte que também está grande, né? Se eu colocar no original, olha só, daria para ler. Né? Eu não sei, no vídeo fica uma porcaria, provavelmente. Né? Mas para codificar, fica melhor trabalhar assim do que ficar rolando. Fica. E para fazer manutenção disso aqui também. Mas vamos voltar aqui. Ó. E realmente, né, quando a gente tem uma linha, isso aqui não só para expressão regular, mas às vezes com condicionais muito grandes, muitas ternários, condições. Talvez, né? Aí não tem jeito, a gente tem que dar uma pulada de linha para tentar simplificar a leitura. Outras regras da formatação horizontal são espaçamento e continuidade e alinhamento horizontal. Por exemplo, ao declarar uma função que contenha parâmetros, colocamos o parênteses de abertura unido ao nome da função. E isso mostra que estão intimamente ligados. Usamos o espaço para separar os parâmetros dentro dessa chamada, ou ainda para destacar a prioridade dos operadores, o igual, o maior, por exemplo. Mas é mais fácil de entender tudo isso com um exemplo, né? Sim. E nesse mesmo exemplo aqui, onde a gente tem o código de redimensionar imagens, a gente tem também, olha, esse exemplo de você declarar as funções e você ter ali o parêntese junto, né? Tem gente até que gosta de colocar as chaves juntos ou numa outra linha. Dizem que até só existem 2 tipos de pessoas no mundo, a que fazem isso e a que fazem isso. Não vamos entrar nessa discussão. Mas em relação ao uso de parênteses, você vê tanto a chamada das funções também geralmente utilizam realmente o parênteses colado aqui, né? E os parâmetros com esse espaçamento depois do vírgula. Porque isso aqui também atrapalha a visualização. A leitura né? também fica um pouco mais complicada, se eu tirar todos os espaços daqui, nesse caso, como é o TypeScript, tem também o tipo junto, não fica um negócio legal de ler. Assim como se você pegar ali no arrow function que tem ali, no image onload também, se você unificar aquilo tudo, sim. Também não dá uma leitura muito legal. Então essa separação por espaços, essa simples separação por espaços, por linha, então nem se fala, ela dá essa... você consegue visualizar ali a prioridade que tem a arrow function naquele exato momento que ela está sendo utilizada, né? Aqui a gente pode até falar, olha só, uma função de uma linha só, olha como é que ficou mais simples. Aqui nesse caso não ficou simples de entender, né? Já estourou o limite de caracteres, eu também não então, gosto. A gente tem que ter um bom senso entre usar uma linha para simplificar, você quebrar a linha para melhorar a leitura, ou você exagerar demais no número de linhas
e aí fica também, volta a ficar impossível de entender. Faltou te explicar o alinhamento horizontal. Nós temos que confessar que já usamos muito, mas isso faz muito tempo. Acredito que vieram lá da época do COBOL e do Fortran. Eu, na verdade, já vi muito código em Clipper assim, e reproduzia isso lá nos meus códigos em ASP. Ele serve para organizar certas estruturas horizontalmente. Mal comparando, é como se o código fosse escrito em formato de tabela. Bom, chegamos num código velho nosso, em ASP. Esse aqui é uma classe original lá do código-fonte, do site código-fonte em 2006. Das antigas, que tratava de anúncios no Mercado Livre. A gente tem um vídeo que te explica, né? essa ferramenta, né? Mas nós viemos aqui justamente para te mostrar como nós utilizávamos o alinhamento horizontal. Exato. E olha só, ele já pode ser visto ali nas variáveis. Olha só, eu usava o tab para alinhar o igual. Também tinha isso aqui também, ó, nas variáveis, olha só, até para formatar SQL dentro, ó, eu fazia esse tipo de coisa também. Podem me julgar, não tem problema. Além desse código, a gente tem, olha, por exemplo, union aqui, ó, com select. Tem várias coisas que eu não faria hoje, né? Esse bando de concatenação aqui, eu acho que não é muito legal. Muitos comentários inúteis, porque era difícil de manter. Olha só, tem aqui um corpo, depois tem o corpo de novo, tem os parâmetros. Então, uma vez que você atualizava rapidamente esse comentário, aí ficava mentiroso, né? Como diz o Uncle Bob. E falamos sobre comentários também em um dos episódios dessa série. Fora que, para fazer a adequação, por exemplo, de variáveis, o tratamento era feito na própria função, então tem que separar os objetivos ali, não está tão legal. Olha o tamanho da função. Já passaram de 400 linhas ali até onde eu vi. Extract keys, é muito grande. Com certeza ela não tem só uma atribuição. No final ainda tem aqui um tratamento de palavras, aqui é uma expressão regular, que olha só, chega aqui tranquilamente a 548 colunas aqui, né? Então aí está um exemplo de tudo que não se deve fazer. Chegamos finalmente no assunto mais glamuroso quando falamos de formatação horizontal, a indentação. Ao nosso ver, você pode usar aqui 2, 3, 4, 125 espaços ou tab, não importa. O que importa mesmo é que você escolha um desses padrões e siga ele em todo o seu código. E, obviamente, não deixe de indentar, porque isso é fundamental para a leitura e compreensão do código. Pô, mas 125 espaços já é demais, exagerei, né? Agora, se você programa em Python, pode pular essa parte, pois o código só roda realmente se estiver propriamente indentado. E qual é o objetivo da indentação? Tornar visível a hierarquia que existe no código, com exceção do Python, que aí tem que ir para rodar o código. Se a gente voltar naquele código do SQLize, né, e além dos espaços, a gente tirar a indentação, aí fica bem ruim, né, cara, de entender. Fica. Ainda mais, por exemplo, se a gente tirar os espaços aqui também, ó, começar a acumular, olha só. Aparentemente tá tranquilo, né? Se eu botar aqui, ó, nem na fonte original eu consigo Tem que rolar agora. ter o espaço todo. Então, a indentação nesse caso ajuda muito no entendimento. Então, nesse caso, olha só, quando a gente está indentado, principalmente Aumenta aqui... a fonte de novo, Gabriel. Quando a gente está, nesse caso aqui, com uma hierarquia, a gente consegue ver exatamente, olha, isso aqui faz parte do ID, isso aqui faz parte do Customer Name e etc. Então, a indentação é essencial nesses casos. Mas a gente tem que tomar cuidado também com aqueles códigos que são chamados código Hayuken, que usa, na verdade, indentação exagerada e ele não para de crescer, né? Vai eternamente. Fica crescendo, 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 e aí também não dá para fazer leitura disso. Agora, de tudo o que falamos, provavelmente a mais importante vem agora, a regra da equipe. Existem várias formas de formatar um código e raramente encontramos uma unanimidade entre todos os programadores em todas as regras. Por isso, é importante que seja definida quais são as regras que serão utilizadas com todo o time e que você aplique ela como se fosse uma lei. A consistência na utilização dessas regras é o que vai manter o código legível e ajudar na manutenção. E muitas vezes nem tem necessidade de obrigar e puxar a orelha de todos os devs
que não utilizam o padrão. Sabe por quê? Porque existem ferramentas que podem fazer esse trabalho por nós e não deixar nem o código subir lá na PR caso esteja fora do padrão. Os chamados linters ou lints de código, que ajudam não só na formatação, como também auxiliam a encontrar bugs, codificação mal feita, forçar um tipo de nomenclatura, entre outras atribuições. Um dos mais famosos é o ESLint para JavaScript, mas tem diversos outros, como o PHPLint, o TSLint, o CheckStyle, o LightRun, entre outros. Existem também extensões como o Prettier, que funciona com diversas IDEs e editores de código, onde a formatação desejada é ajustada automaticamente. Olha só o que ele pode fazer. Se você identa, por exemplo, usando o Tab, mas a sua equipe não, você pode configurar o seu Prettier para fazer essa substituição do código quando salvar e também quando o editor for aberto. Então, se você ativa o Prettier e também coloca aqui na configuração do seu VS Code o Format on Save, o que acontece é que quando a gente tem um código desse jeito e a gente salva o arquivo, ele já faz a formatação automática. Não fez exatamente como estava antes, né? Porque aqui também tinha, mas... Você pode configurar tudo isso também, né? Dá para configurar. Olha, se eu pulo linha aqui, eu acho que ele já faz, ó. Tá vendo? Então, fica mais simples, você ter um código mais legível. Nós te apresentamos exemplos reais de códigos nossos, dos mais antigos aos mais recentes, que atendem bem ou não aos padrões de formatação sugeridos pelo Clean Code. Agora é a sua vez de nos contar como você costuma formatar os seus códigos. Tem alguma ferramenta, alguma configuração especial ou você deixa aí tudo no automático? Mas se você ficar com vergonha de assumir a culpa dos seus códigos ruins, nós perdoamos e esperamos que daqui para frente isso mude. Você percebeu que as regras são simples e que elas realmente melhoram deveras a legibilidade do código. Vamos deixar aqui no card o link para a playlist completa que contém nossa análise dos outros capítulos do livro Clean Code. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e até o próximo. Tchau!